Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Liazinha do canal Liazinha Lê Livros e nós estamos de volta para a continuidade desta jornada de leitura que nós estamos realizando com o livro de Santa Teresa de Jesus, que é o Castelo Interior ou Moradas. E nós vamos passar aqui para as sextas moradas e nessas sextas moradas nós vamos refletir o que Deus permite antes da grande graça. Nessas sextas moradas nós temos 11 capítulos e nós vamos fazê-los devagar, capítulo a capítulo, refletindo tudo o que Deus permite para nós antes dessa grande graça, como Santa Teresa nos traz para reflexão. Então vamos lá, vamos juntos aqui nesta leitura. Capítulo 1. Começando o Senhor a fazer maiores mercês, surgem maiores trabalhos e sofrimentos. Menciona alguns e diz como neles devem proceder as almas que estão já nesta morada. É útil para quem sofre apenas interiores. Com o favor do Espírito Santo, começamos a falar das sextas moradas. A alma já ferida pelo amor do esposo procura mais ocasiões de estar só. Conforme lhe permite seu estado, aparta-se mais possível de tudo que lhe estorva a solidão. Tão esculpida, traz em si aquela visão que todo seu desejo é tornar a sentir tão intensa felicidade. Digo visão porque a comparei a uma entrevista, mas repito, nesta oração nada se vê nem se experimenta com os sentidos ou com a imaginação. A alma fica bem determinada a não tomar outro esposo. Contudo, o esposo não atende a seus grandes desejos, de que já se façam os desposórios. Quer que o deseje ainda mais e que lhe custe algo este bem, que é o maior de todos. Tudo é pouco em vista do grandíssimo proveito, mas asseguro-vos, filhas, que os penhores em sinais com que a alma é favorecida são necessários para aguentar as provações que a esperam. E valha-me Deus, que os sofrimentos interiores e exteriores padece até entrar nas sétimas moradas. Algumas vezes considero e chego a recear que se a fraqueza humana entendesse antecipadamente quanto lhe resta sofrer, seria dificílimo determinar-se a enfrentá-lo, mesmo com a esperança das maiores vantagens, a não ser que já houvesse chegado às sétimas moradas. Aí não há temor que a impeça de arrojar-se de todo o coração a padecer tudo por amor de Deus. A razão disso é estar ela quase sempre em íntima união com Sua Majestade, pois dele vem a fortaleza. Acho bom contar-vos alguns dos sofrimentos que certamente ocorrem, os quais conheço bem. Talvez nem todas as almas serão levadas por esse caminho, mas duvido muito que, de um ou de outro modo, vivam isentas dos sofrimentos da terra, os que por vezes sentem tão intensamente as delícias do céu. Não tencionava tratar disso. Todavia, pensei que para algumas almas metidas nesses tormentos, será grande consolo saber quanto sofrem os que recebem tais graças de Deus. Nessas situações parecem estar tudo deveras perdido. Não os contarei por ordem, como se sucede senão à medida que me ocorrem à memória. Quero começar por um dos menores. É uma algazarra de murmurações das pessoas conhecidas e até desconhecidas, as quais não era de supor que em sua vida se lembrassem de nós. Dizem uns e outros, quer passar por santa
Usa desses exageros para enganar o mundo e desacreditar os que não a imitam. Cristãos melhores que ela vivem sem tantas cerimônias. Entretanto, convém notar, ela nada faz demais, apenas procura cumprir bem as obrigações de seu estado, que os tinha por amigos. Afastam-se delas e são os que lhe dão o melhor bocado, custando-lhe grande sentimento. Apregoam que anda perdida aquela alma e claramente enganada, que são artifícios do demônio, que vai acontecer-lhe como a fulano e cicrano, que se desviariam e com tudo isso a virtude perderá o seu crédito, que ela traz enganados os confessores. Vão aos confessores e procuram convencê-los, citando exemplos de que aconteceu a alguns que se perderam de modo semelhante. Não tem conta os ditos e zombarias deste gênero. Sei de uma pessoa, a santa fala de si própria aqui, que chegou a ter bastante receio de não achar quem a quisesse ouvir em confissão. A tal ponto haviam chegado as coisas. São tantas que não vale a pena repeti-las. E o pior é que essa guerra não passa depressa, dura a vida toda. Vivem sempre avisando uns aos outros que se guardem de tratar com semelhante gente. Direis que também há quem diga bem, ó filhas, quão poucos dão crédito a essas graças em comparação com os que abominam. Quanto mais que esse suplício de se ver estimada é maior que o provocado pelas zombarias. Com efeito, a alma vê nitidamente que se possui algum bem. Este é dom de Deus e absolutamente não lhe pertence. Ainda há pouco se via muito pobre metido em grandes pecados. Experimenta um tormento intolerável ao ser louvada, ao menos no princípio. Depois, não tanto por algumas razões. A primeira, porque a experiência lhe faz ver com evidente clareza que tão depressa dizem bem como mal e assim não faz mais caso de um que o de outro. A segunda, por lhe ter dado o Senhor mais luz, demonstrando-lhe que nenhuma coisa boa é nossa, mas vem de sua majestade. Põe-se então a louvar a Deus, sem se lembrar do que lhe diz respeito, como se tratasse de graça feita a outra pessoa. A terceira, se viu algumas almas progredirem devido aos favores que Deus lhes faz. Pensa que sua majestade usou desse meio para que tivessem por boa, não o sendo na realidade, a fim de fazer bem a outras pessoas. A quarta, desprezando mais a glória e a honra de Deus, que a sua própria fama. Vence uma tentação comum nos principiantes, de que esses louvores lhe possam causar dano, como viu acontecer a algumas pessoas conhecidas. Pouco se lhe dá a desonra a troco de ser Deus louvado ao menos uma vez. Por sua causa, venha depois o que vier. Essas e outras razões mitigam o grande pesar que nela produzem os louvores. Contudo, quase sempre experimenta algum pesar, a não ser quando não atenta nem um pouco, nem muito para eles. O pior sofrimento, e é o maior de todos, é quando se vê elogiada em público sem merecimento algum. Quando uma alma chega a não fazer caso dos louvores, muito menos o faz dos vitupérios. Alegra-se com as críticas que para ela ressoam qual música suavíssima. É a pura verdade. A experiência ensinou-lhes as grandes vantagens deste caminho. Em vez de se acovardar, se robustece. Parece-lhe
que o que a perseguem não ofendem a Deus. Sua majestade o permite para enriquecê-la. Sente-o claramente, toma-se de particular amor e ternura para com eles. Tem essas pessoas em conta de verdadeiros amigos, porque lhe dão a ganhar mais que os outros com esses elogios. Também costuma o Senhor mandar enfermidades gravíssimas. Este sofrimento supera os precedentes quando se trata de dores agudas. Outras pouco importam. De certo modo, parece-me ser este o maior sofrimento exterior que há na terra. As dores são violentas, pois decompõem o interior e o exterior. De tal forma, a alma se vê alterada, que não sabe o que fazer de si. De muito bom grado, preferiria qualquer martírio rápido àquelas dores, se bem que não duram tanto com essa extrema violência. O Senhor não dá mais do que se pode sofrer. Dá primeiro a paciência, depois a dor. O ordinário é ter outros grandes padecimentos e toda sorte de enfermidades. E com licença aqui para uma água. Conheço uma pessoa, ela continua falando de si, a qual, desde que o Senhor lhe começou a fazer a graça referida, há 40 anos, pode dizer com verdade de que jamais passou um dia sem dores e diversos padecimentos. Refiro-me aos decorrentes da falta de saúde corporal, sem falar de outras grandes aflições. Verdade é que havia sido muito pecadora e tudo lhe parece pouco ao se lembrar do inferno que merecia. Outras almas que não tenham ofendido tanto a nosso Senhor serão levadas por outros caminhos, mas se me fosse dado escolher, tomaria o de padecer. Tomaria o caminho da cruz, ao menos para imitar nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que não houvesse outro lucro, quanto mais havendo tantos. E que diremos das penas interiores? Se eu acertasse em falar delas, todas as outras pareciam pequenas. É impossível descrever o modo como se sentem. Começamos pelo tormento de encontrar um confessor tão temeroso e pouco experiente, que nada acha seguro. Se vê coisas não muito comuns, tudo receia. Tudo põe em dúvida, especialmente se vê alguma imperfeição na alma favorecida de Deus. Imagina que devem ser anjos os que recebem tais mercês, o que é impossível enquanto se vive neste corpo. Sem mais, tudo condena e atribui ao demônio ou à melancolia. Desta, o mundo anda tão cheio que não me espanto. São tantos os casos e o inimigo espalha tantos males por esse meio que os confessores têm muitíssima razão para temer e examinar tudo muito bem. Entretanto, a pobre alma que vive com os mesmos temores e vai ao confessor como a um juiz, vendo-se condenada por ele, não pode deixar de sentir grande inquietação e angústia, tão grande que só entenderá esse gravíssimo sofrimento quem o houver experimentado. Esta é outra das maiores provações, especialmente para os que viverem mal. Pensar que por ser pecados, Deus permitirá algum engano ou ilusão. Quando recebem graças de Sua Majestade, sentem segurança e não podem duvidar de que provenham do Espírito de Deus. Como os favores passam e as lembranças dos pecados perduram sempre, ao perceber suas faltas, que sempre haverá alguma. Logo lhe recomeça o tormento. Se o confessor a tranquiliza, aplaca-se por algum tempo
embora depois lhe volte a inquietação. Se o confessor a atemoriza mais, é quase impossível aguentar, especialmente quando, ainda por cima, é acometida por securas. Parece-lhe então que nunca pôs os pensamentos em Deus, o que jamais o porá. Nessas ocasiões, ao ouvir falar de Sua Majestade, é como se o tratasse de uma pessoa cuja existência faz muitos anos ouviu dizer. Tudo isso é nada, quando não lhe vem à cabeça que não sabe informar direito os confessores e os traz enganados. Por mais que reflita e verifique que não lhes oculta nem o primeiro movimento, é tudo em vão. O intelecto está de tal forma obscurecido e confuso que é incapaz de atinar com a verdade. Dá ouvidos a tudo quanto lhe sugere a imaginação, que então é a senhora. Crê nas fantasias e insinuações do demônio, a quem nosso Senhor parece ter dado licença para prová-la, e até para persuadi-la de que está reprovada por Deus. De fato, vê-se combatida por muitos sofrimentos, com uma angústia interior tão insensível e intolerável que não sei a que se possa comparar, senão as torturas dos que padecem no inferno. Durante a tempestade, nenhum consolo de alívio. Se procura alento no confessor, parece que os demônios se valem dele para torturá-la ainda mais. É angústia perigosa por se tratar de tanta coisa junta. Dessa forma, um confessor aconselhando uma alma assim aflita, dizia-lhe que o avisasse quando estivesse padecendo. Mas de cada vez era pior. Afinal, persuadiu-se de que não estava em suas mãos apaziguá-la. De tal maneira estava aquela alma atordoada que, tomando um livro, nada entendia, embora soubesse ler muito bem e estivesse escrito em sua própria língua. Era como se fosse analfabeta, o intelecto mostrava-se incapaz. E com licença. Em suma, nenhum remédio há nesta tempestade, senão aguardar a misericórdia de Deus. Esta, de uma hora para outra, como uma só palavra ou acontecimento fortuito, a livra de tudo. E tão depressa que não resta vestígio de nenhuma nuvem naquela alma. Tão cheia fica de sol e de muito maior felicidade. Como o soldado que escapou de perigosa batalha e obteve a vitória, a alma fica louvando nosso Senhor. Foi Ele quem pelejou para ela e a fez vencer. Sabe com evidência que por si não lutou. Todas as armas com que se podia defender pareciam-lhe estar nas mãos de seus adversários. Desse modo, vê claramente sua miséria e o pouquíssimo que podemos de nossa parte, quando o Senhor nos desampara. Já não precisa de reflexões para se compenetrar dessa verdade. A experiência de se ver tantas vezes totalmente incapaz para tudo, lhe dá a entender o nosso nada e a nossa miséria. O Senhor, todavia, não a abandona, pois toda essa tormenta não a ofende, nem quiser ofender por coisa alguma da terra. Mas a graça está de tal modo escondida, que a alma não vê em si uma centelha mínima de amor a Deus, nem crê que jamais o teve, se praticou algum bem ou recebeu de sua santa majestade alguma graça. Tudo lhe parece então sonho ou fantasia. Só tem certeza de ter cometido muitos pecados. Ó Jesus, que é ver uma alma desamparada desse jeito e, como disse, incapaz de receber qualquer consolação da terra? Irmãs, se algum dia vos virdes nesse estado,
Não pensei que os ricos e os que gozam de sua liberdade encontram remédio nessas crises. Não, não. A meu ver, é como se pusessem à disposição dos condenados do inferno todos os deleites do mundo. Em nada encontrariam alívio. Antes, se lhe aumentaria o tormento. Aqui o sofrimento vem solto, as coisas da terra de nada valem para mitigá-lo. Este grande Deus quer que reconheçamos a sua soberania e a nossa própria miséria. Este conhecimento é importantíssimo para o que vem depois. Que fará a pobre alma quando este estado se prolonga por muitos dias? Quanto ao consolo, se reza é como se não rezasse. Nada lhe penetra no íntimo, nem ela mesmo entende o sentido das orações que recita vocalmente. Oração mental é absolutamente impossível nestes tempos, porque as faculdades não têm disposição para isso. A solidão a prejudica. Estar com alguém ou ver que desejam conversar com ela serve de algum tormento malgrado os maiores esforços, ainda com um modo desabrido e mal-humorado que se dá muito a perceber. Mas para falar a verdade, saberá ela dizer o que tem? Trata-se de muitas coisas indizíveis. São angústias e penas espirituais que ninguém sabe definir. O melhor remédio, não digo para acabar com isso, que não o acho, mas para conseguir suportá-lo, é ocupar-se em obras de caridade e outras obras exteriores. E confiar na misericórdia de Deus, que lhe falta aos que nele esperam. Se ele para sempre, seja para ele sempre bendito. Amém. Outros tormentos exteriores causados pelos demônios não devem ser muito comuns. Não há para que falar neles. Estão muito longe de ser tão penosos. Por piores que sejam, não chegam a inabilitar as faculdades nem a perturbar a alma a esse ponto. A razão permanece livre para refletir que os inimigos não podem ir além do que o Senhor lhes permite. Enquanto se pode raciocinar, tudo é pouco em comparação do que ficou dito. Iremos mencionando nesta morada outras penas interiores, à medida que formos tratando dos diversos gêneros de oração e favores do Senhor. Em algumas, penso que a intensidade dos sofrimentos supera os precedentes. Isso se verá pelo estado em que deixam o corpo. Não merecem o nome de sofrimento, nem os devem chamar assim. São inapreciáveis graças divinas. No meio de seus tormentos, a alma reconhece que são mercês, e não como estão muito acima de seus merecimentos. Esta purificação vem quando se está a ponto de entrar nas sétimas moradas, com vários outros padecimentos, dos quais direi alguns. Não seria possível ocupar-me de todos, nem mesmo declarar a sua natureza. Procedem de origem muito mais alta que a dos já referidos. Se não puder explicar melhor os primeiros, muito menos saberei falar destes últimos. E por fim, o Senhor nos assista em tudo com seu favor, pelos méritos de seu Filho. Amém. E nós ficamos por aqui no capítulo 1 das Sextas Moradas. E se você gostou dessa reflexão, deixe o seu like e compartilhe com alguém que necessita, que precise desta mensagem, que precisa entrar nesse caminho em busca da sua oração e do encontro com o Rei que está no centro deste castelo. Tá bem? Então, agradeço por ficar até aqui e voltamos e até o próximo vídeo. Obrigada.